quem que já que inicia aqui, que mostra aqui na tela que iniciou a gravação. Ok. Então, pessoal, boa noite, né? É, eu acredito que eu nem me apresentei, né? Meu nome é Pablo. Talvez o Ângelo ele tenha citado, né, na aula anterior, né, que ele não estaria mais aqui no NIEAD e que possivelmente era eu, né, o professor Pablo, que assumia essa turma. Então, antes da gente continuar aí e ver no ponto que ele parou, relembrando aí que essas web aulas são web aulas mais para a gente tirar dúvida, para a gente ver algo específico aí do conteúdo, para... Ah, não, é qualificação, né? Qualificação é totalmente AD. Então, desconsidero o que eu falei. Essas web aulas aqui é para a gente ver o conteúdo em si. É porque eu estava aqui na vibe do eletrotécnico aqui. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e aí a gente vai, eu vou iniciar aqui com alguns direcionamentos aqui pertinentes. Só um minuto, pessoal. Beleza, aqui, voltando. Eu já tinha até falado alguma coisa, mas eu esperei mais um tempinho. Então, essa web aula de hoje, né, que vocês estavam tendo aí com o professor Ângelo, ela normalmente é das 19 às 20, né? Todas as sextas-feiras. Então, uma turma, são duas de Taguatinga, né? A 014, a final 014 e a final 015, né? Então, se vocês forem olhar aqui, né, o cronograma é basicamente o mesmo, né? Todas as duas estão nessa unidade aqui, ó, fundamento de rede de distribuição. Então, pessoal, eu não sei se tem pessoas das duas turmas aí, né? Então, como se diz, a orientação que eu falar aqui vai valer para as duas. Como eu estou substituindo o professor Ângelo, se essa aula ela for continuar nesse horário, provavelmente não serei eu que vou ministrar ela para vocês. Eu já estou com. Por isso que eu mudei esse horário aqui, ó. Por isso que eu pedi para colocar numa letra maior aqui, ó, para vocês verem que era das 20h30 às 21h30, né? Se ela for continuar nesse mesmo horário aqui, vai ser outro professor. Mas se e hoje, pelo menos das 19 até as 22, eu tenho horário com outras web aulas aí. Então, se for continuar esse mesmo horário, mas relembrando aqui, ó, a Cristiane, que é a monitora, né, não só do 14, deixa eu ver se a Cristiane também é do 15. Também, ela é do final 15 aqui. Então, independente aí, ela vai avisar para vocês, né? Se mudou o horário, se não mudou, ela vai estar aqui acompanhando, tá ok? Então, agora eu vou precisar da ajuda de vocês aí. Na última web aula aí, o professor, deixa eu só olhar aqui. Ele falou dos procedimentos, ok. Ele até já colocou aqui um procedimento de rede. Provavelmente ele está utilizando aqui esse bastão tipo garra. Então, esse procedimento de rede aqui pode ser a colocação de grampo. Dá para você pôr um grampo de linha viva, né, para você retirar o conjunto de chave fusível. Então, a gente. E sobre a situação de aprendizagem, vocês estão com alguma dúvida? Pode falar aí, gente. Eu tô olhando aqui, né? Como eu assumi agora essa turma aqui, então tem apenas um descritivo. Queria informação de vocês aí,
O professor ele deu alguma explicação sobre essa atividade ou não? Ou ele ainda estava só falando da teoria? Me ajudem aí, pessoal. Sobre a atividade, ele não explicou, não, professor. Não? Ia começar agora, né? Ah, entendi. Ele só mostra onde está Ele, o conteúdo ele do deu mais ou grupo. menos a explicação do conteúdo que seria a atividade e o conteúdo de pesquisar. Ah, entendi. Então ele mostrou aqui o SCORM, né? Né, e outra dica, né? Por exemplo, quando vocês vêm nessa aba aqui, a situação de aprendizagem, é essa aqui, ó. Esse aqui é o descritivo, né? O que vamos até abrir ela agora aqui. Vocês estão enxergando ela? Sim, sim. Ah, sim, beleza. Então, ó, aqui, essa aqui é a situação problema, né? Basicamente, são três. Eu estou vendo isso aqui agora, junto com vocês aqui, ó. Implantação de portes, confere, Professor, ele. instalação de um transformador, né? De um EET, né? Estação transformadora, e identificação e localização do cliente. Ah, que é interessante. Tem alguns projetos que eles colocam até as coordenadas, né? As coordenadas x, y lá para a topografia do terreno. E essas coordenadas, elas são anotadas na ART, né? Na anotação de responsabilidade técnica. Mas isso às vezes vocês não vão ter nem acesso, às vezes ela vai estar lá na papeleta, né? Hoje em dia o pessoal não usa mais nem prancheta, né? Geralmente você vai utilizar um tablet, eles entregam um tablet para você, ou um smartphone. Eu já ministrei treinamento aí para uma turma aí de Brasília, por exemplo, em que eles utilizavam aqueles Galaxy, aqueles maior, né? Tipo o S, né? Aí, só que era ruim, né? Porque você tinha que pegar o arquivo em PDF, como ele não é em DWG, né? Que é o AutoCAD e também o AutoCAD versão celular, ele não roda muito bem, não. Então é melhor você pegar ele em PDF. Aí o pessoal tinha que pegar o projeto de distribuição em vez da folha, né? Que é o clássico, né? E aí fazer a instalação. Então, são três desafios, né? Implantar poste, instalar a subestação aqui. Essa estação transformadora é o transformador em si, né? E identificar, né? E localizar o cliente aqui, né? Que vai estar na ordem de serviço. Eu já vou até separar aqui na pasta de vocês aqui, para gente organizar aí, a gente poder juntos aí observar. Tô salvando aqui, pessoal. A pasta aí vocês estão vendo ou não? Não, né? Estamos. Tá, daqui a pouquinho eu compartilho ela aqui. Então, essa daqui é a situação problema, né? Voltando nela aqui, né? O que que vocês têm que fazer, né? Nos três desafios aqui. Beleza? Já que a gente vê isso. A folha de resposta, né? Que é a folha que vocês vão preencher em si, né? Tô baixando todos aqui. Aí nós aqui juntos aqui vamos. Beleza. E aqui é o local de envio. Quanto a isso, tá tranquilo, né? Então, ó, até uma pessoa já enviou. Tá mostrando aqui que um já enviou. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir os dois documentos aí, que aí a gente. Não, abriu o documento errado aqui, só um minuto, pessoal.
Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eles não deram uma planta baixa, né? É só descrever mesmo a tarefa, pelo que eu estou vendo aqui. Tem a descrição e a tarefa em si. Então, deixa eu fazer o compartilhamento dela aqui. Mas a folha de resposta. Estão vendo aí a folha de resposta? Isso, aí tem a localização. Beleza. Vocês estão vendo aí, né? Ó, o tipo de poste é basicamente, né, falar se ele é seção circular, né? Se ele é esse aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui para. Vamos esmiuçando aqui, né? Então, lá na SAP. Olhando aqui para ver se ela fala alguma coisa. Quem é que estava falando aí? Pode concluir aí. Boa noite, professor. É o Boa Jonas. noite. Ô, Jonas, pode falar. Na SAP aí tem uma parte que tem o endereço do local. Ah, sim. Deixa eu... Você está falando é lá no SCORM, né? Eu estou dando uma olhada aqui, eu não estou encontrando, mas como se diz, vamos quebrando aqui. No tipo de poste aqui, né? Nós temos dois tipos. Deixa eu pôr numa cor diferente aqui, que aí a gente vai analisando. Então, tipo de poste, né? Pode ser um poste seção circular, né? Aí tem. Hoje em dia o pessoal não está utilizando mais o de madeira, não. O pessoal utiliza só o de concreto armado. Tinha uma primeira versão que ele era totalmente sólido. As versões atuais dos postes de concreto armado, ele, ele é vazado aqui, ó. E basicamente lá no projeto de rede ele vai estar desse jeito aqui, ó. Vai estar com esse design aqui. Eu vou até abrir um projeto aqui genérico, pessoal. Isso aí é a simbologia dele, né? Isso. Eu vou abrir aqui um genérico aqui para a gente ir se pautando nele. Tá pesado aqui é porque a live, o AutoCAD, todo mundo rodando tudo ao mesmo tempo. É complicado. Compartilhar a tela totalmente aqui. Então, aqui, pessoal. Estão enxergando aí tanto o projeto, né, quanto a folha da OS aí, né, da ordem de serviço, né? Então, né, o tipo de poste aqui, basicamente, é se ele é seção circular, se ele é duplo T. Esse aqui é um projeto aqui genérico, ele não está nem a planta de situação, né, que é basicamente na planta de situação é que você tem, aqui, ó, nós temos os loteamentos, né, e nós temos os perfis do projeto aqui. Basicamente, um projeto de distribuição, né, um de transmissão, você tem a linha, né, se for só de transmissão, nós temos só os níveis aí, né, que seriam os níveis de 500 kV, 230, 138. Aí, como eu estou falando basicamente aqui, ainda mais que estão falando de poste aqui, né, e a situação, o problema lá é numa malha de distribuição urbana, né, você tem
dependendo do posteamento aqui, igual aqui, ó. Vamos pegar essa rua C aqui, ó. Você tem um posteamento duplo nessa rua. Na verdade, é a avenida, né? Avenida José Seba aqui, ó. Você tem um duplo posteamento. Se vocês observar bem, ó, esse poste aqui tá em frente ao outro, do outro lado da rua aqui. E tem uma norma aí da, da Enel que chama NTC 08 e ela fala sobre projetos. Então, esse posteamento na rua aqui duplo, né? Ele pode ser desse jeito aqui, ó, um na frente do outro, os vãos aqui alinhados, ó. Ou então, por exemplo, de um lado ele está desse jeito aqui e do outro lado, né, no meio do vão, no meio desse que seria o vão desse daqui, você tem o posteamento. Então você tem um poste aqui de um lado da rua e do outro lado ele vai estar no meio do vão desse daqui. Ou às vezes você tem um posteamento único aqui, igual nessa rua B aqui, ó. Você tem em um lado da rua o posteamento, do outro lado você não tem, né? Então existem várias configurações aí que vocês, né, vocês vão fazer nessa etapa aí de implantação de poste. E aí eu acho que é relevante aqui a gente anotar isso daqui, ó. Por exemplo, todo projeto, você tem o projeto em si, né, que são os postes aqui implementados na malha aqui urbana, né, ou lá no loteamento, né, na parte lá rural. Você tem o carimbo, né, que é quem fez o projeto, né, se é um projeto da Enel, se é da Neo Energia e por aí vai, né, quem assinou. Você tem os detalhes, né? Nesse caso aqui, como é um projeto genérico de rede de distribuição urbana, você tem também o planejamento da iluminação pública. Nós temos aqui o braço IP, que o pessoal chama, né? O braço de iluminação pública com o circuito característico dele aqui, ó. Basicamente, o pessoal utiliza um relé fotoelétrico, né? Enquanto tem iluminação natural, o circuito ele está o quê? Normalmente aberto. Quando essa iluminação natural ela cessa, né, à noite, esse circuito torna-se normalmente fechado. Então, ele vai o quê? Ele vai iluminar, fazer iluminação pública. E por oportuno, né? Não sei se o Ângelo já comentou com vocês em alguma UC aí. Essa iluminação pública ela vai ser o quê? Alimentada pela baixa tensão e geralmente ela é rateada entre os clientes daquele circuito, né, a qual ela está. Ou ela vai estar ligada diretamente com o neutro, como ela é monofásica, né? Ela vai estar ligada com o neutro e uma das fases diretamente, ou então ela vai estar um isolador rodando, né, que é conhecido como controle. Basicamente o controle, ele é quer ver? Eu até deixei a pasta aberta aqui. Só um minuto, pessoal. Não, a foto não tá aqui não. Mas depois eu mostro ela para vocês aqui. Então, basicamente ele vai estar ali, esse controle vai ser alimentado por uma das fases. Aí depende lá do planejamento na hora do projeto, né? A fase A, por exemplo, ela é a mais sobrecarregada desse circuito. Então, vamos alimentar a iluminação pública desse circuito. Quando eu falo desse circuito, né, sei lá, de 1, 2, 3 quarteirões e vamos colocar ela na fase B, que é a fase que está com menos cargas elétricas e acopladas. E às vezes eles põem no projeto outro tipo de detalhe, igual esse daqui, ó. Esse daqui eu criei justamente só para aula mesmo, mas às vezes, dependendo, o pessoal coloca, ó, por exemplo, uma N1, né, uma rede normal tipo 1, ela tem esse design aqui. Geralmente ele vem lá do desenho técnico, né? Então é vista frontal e vista superior. A normal tipo 1, né? É uma prumada reta de projeto, ou seja,
o posteamento ele está seguindo aqui em linha reta. E a N1 ela fala do circuito de média tensão, ou seja, o mais alto aqui, né? Então, ela tem uma cruzeta, ela pode ser de madeira ou polimérica. Em alguns casos aí existe uma rede chamada de triangular, e essa rede triangular, ela... Ah, e também tem uma outra cruzeta aqui, que ela, o pessoal chama ela de cabeça de touro. Eu não me lembro o nome dessa cruzeta. Ela é de concreto armado. Ela basicamente aqui, ó, ela em vez de você colocar essa mão francesa aqui plana para segurar, né? Porque você coloca um parafuso aqui, tipo máquina, né? O cabeça quadrada. E se você só colocar ele aqui, né? Você concorda que vai virar uma espécie de hélice aqui, né? Então você tem que prender, geralmente prende pela mão francesa. E aí esse tipo de cruzeta, a forma dele é de concreto armado, e aí ele segue esse perfil para essa furação mais de baixo aqui, ó. Aí você coloca dois parafusos aqui e ele é preso por esses dois pontos. Se não me falha a memória, eu já vi um projeto da Bahia que é desse jeito. Em alguns lá do Pernambuco, em algumas redes, né, que eu acompanhei uma vez um treinamento lá. Beleza. E aqui, ó, você tem o isolador, esse aqui é apenas um, né, um isolador tipo roldana, né? Você tem a armação secundária, que o pessoal chama, e como ele só tem uma isolador roldana, é armação secundária para um elemento. Ou seja, pode ser o neutro, pode ser a fase A, B ou C, ou até o controle, né? Que é desse circuito que a iluminação pública vai ser energizada. E aí, ó, tipo de poste. Então, dependendo da legenda, né, é importante vocês observarem a legenda contida no projeto, né? Então, aqui, ó, tem o padrão de projeto. Ele tem o desenho, né, a simbologia, igual o colega aí citou, né? Você tem o símbolo. Nesse aqui, ó, poste de madeira instalar, ou seja, essa daqui não é uma ordem de serviço e a primeira etapa não é implantar o poste, o pessoal chama de plantar o poste. Olha aqui. Então, se no projeto tem esse desenho aqui, ó, totalmente colorido aqui, achurado, que eles chamam, né? Então, você vai cavar a valeta e vai implantar esse poste. Geralmente, o pessoal usa um guindalto hidráulico e faz a implantação desse poste aí. Foi um de madeira, essa daqui é a simbologia, você só tem a circunferência aqui, né? Quando esse poste já está lá em campo. Então seria a segunda fase, né? Por exemplo, tracionar os cabos, né? Mas no caso daqui, né, o que está dito aqui primeiro desafio, né? Implantar os postes. Segundo desafio, instalar um transformador, né? Uma estação transformadora aqui. E identificar, né, o cliente aqui. Então, essas etapas aqui, elas são conhecidas, né? O pessoal chamava antigamente, até hoje eles chamam de POP, Procedimento Operacional Padrão. E hoje em dia o pessoal mudou o nome, mas é a mesma coisa, mudou o nome para Instrução Técnica, uma IT. Então essa IT, geralmente, ela é contida de passos, igual tá aqui, ó. Ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E detalhe, os passos aqui, eles têm que ser seguidos, né? Literalmente, ó, primeiro um, depois o dois. Ah, não, professor, eu estou sentindo um chakra e um cosmo que eu quero começar lá do passo 4. Tá errado. Se você iniciar do passo 4, existe alguns riscos, ó, e tem esses pilares aqui, ó. Os riscos envolvidos nessa tarefa que você vai fazer, como que você vai minimizar esses riscos, né? Como que você vai controlar. E aqui, geralmente, nesse tipo de OS aqui, né, de POP, né, esse aqui, previsão de tempo e pessoas,
às vezes ele não está contido aqui não, é geralmente para o pessoal da gestão, mas é válido aqui, né, nesse caso aqui. Mas basicamente é o que você vai fazer nessa etapa, quais os riscos, né, da execução dessa etapa e como que você vai controlar, você vai minimizar esses riscos. Tem muita gente que fala aí, né, que, não, eu vou minimizar, dependendo aí do risco, né, eu vou utilizar EPI, né. Saibam que o EPI, o EPC, quando você vai realizar uma tarefa, por exemplo, o pessoal da segurança do trabalho, eles elaboram um plano. É lógico que rede de distribuição é uma tarefa, além de mais complexa, o risco dela é muito grande, principalmente na baixa tensão. Aí, professor, você está falando que a baixa tensão ela tem mais risco, mas e a alta tensão? A alta tensão, ela tem um nível de tensão maior. Porém, o pessoal respeita mais a alta tensão do que a baixa. A baixa tensão, geralmente, o Zé Pecafio lá, o cara, esse cabinho energizado aqui, né? Eu vou saber se ele está energizado, eu vou sentir o chakra dele aqui, ó, vou tocar com as costas da mão. Tá errado, né? Você, o, como se diz, se for fazer isso, né? Não, eu vou fazer aqui, você vai o quê? Vai ter a tetanização, né? Você vai o quê? Fechar aqui e só vai abrir se o circuito for desarmado, né? Então, o pessoal faz isso daqui porque na hora que você toma o choque, a tetanização fecha a mão aqui para trás e você não fecha o cabo. Mas de forma alguma, em hipótese alguma, você vai fazer esse teste. É igual eu falei, a baixa tensão, as pessoas elas não respeitam ela, só respeita a média tensão. Por isso que estatisticamente a baixa tensão ela mata muito mais do que a média tensão. Porque a pessoa tem medo da média tensão, tem medo da alta tensão, mas da baixa não. É 3 palitos, eu faço ali rápido ali, vejo se está energizado. Não precisa essa viadagem de detector de tensão, isso é frescura. Na minha época, o pessoal falava que isso era frescura. Hoje em dia, não. Isso é questão de segurança. Aqui, ó, do mesmo jeito, ó, quando o desenho é vazado aqui, que eu chamo de bolacha Mabel, aqui, ó, instalar, quando é só as duas circunferências, a rede já está existente, ou seja, você vai fazer o tracionamento dos cabos, que inclusive, né, é assunto para outra UC aqui. O poste duplo, esse aqui é chamado de duplo T, esse quadrado aqui, que é o postezinho que eu apelidei de creme cracker. Então, ó, existem várias simbologias aqui, ó. Uma iluminação ornamental, né? Dependendo aí dessa essa rede, essa iluminação que está instalada aí na rede. Vocês já viram aí na época aí do Natal, né? O pessoal faz aquele corredor, né? Cheio de lâmpadas de LED. Às vezes até quem faz pessoal que faz esse serviço, o pessoal ligado à prefeitura do local. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, ó, cercas. Às vezes é cerca com arame, né? Arame farpado, arame liso. Ó, seccionamento em baixa tensão, né? Vocês têm alguns tipos de. A chave seccionadora de baixa tensão basicamente é o quê? Existe uma que era usada antigamente, uma chave faca, né? Que o pessoal até substituía, nem usava o disjuntor na época, usava uma chave faca que ela tem assim, como duas hastes de metal aqui, aí tem uma parte de couro, aí você desce ela assim, né? E ela tem um fusível, aquele base E29, se eu não me engano, né? Que é a base de luminária, né? Ó, encabeçamentos, esses encabeçamentos aqui, ó, vamos supor que eu tenho esse quadrado gigantesco aqui, é uma subestação. Tá chegando uma linha de 230 kV aqui. Aqui eu tenho um transformador de potência. Aí uma das muflas dele, né, aqui no primário dele chega a 230 e um dos secundários dele sai a chamada 13.8 aqui, ó.
Aí esse aqui é um dos encabeçamentos. Tá vendo a simbologia aqui, essa setinha aqui, ó? Esse aqui é o encabeçamento. Encabeçamento o quê? Inicial. A estrutura tipo 3, tanto para média tensão quanto para baixa tensão, é chamada de um fim de linha, né? Eu não sei se o professor já falou já dessa parte aí, mas se não falou, né, eu vou dar uma analisada aqui nas próximas vezes, a gente comenta. Então, essa é chamada de um fim de linha, né? Esse aqui é um encabeçamento inicial. Inicial por quê? Ele está saindo da subestação, está saindo a 13,8 e ela está começando o quê? A alimentar a malha ou a rede de distribuição urbana, a RDU. Ah, entendi, professor. E ela pode ser também um encabeçamento final, ó. Estão vendo aqui, ó, saiu da subestação, né? Aí vem, ó, poste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. No sexto poste, essa rede finalizou aqui, ó. Então, ela é o encabeçamento final. Esse aqui é o encabeçamento inicial, porque a rede de média tensão 13,8 iniciou aqui. Saiu da subestação, iniciou aqui. Às vezes ela vem por ramal aéreo, às vezes é um ramal subterrâneo, aí depende. Existe, por exemplo, essa aqui é uma rede protegida, né? Existe, é, geralmente, se for um ramal subterrâneo, provavelmente é uma rede protegida. O que que é protegida? O cabo, né? O cabo dessa rede aqui, ó, é porque aqui eu não coloquei a configuração dele, o CA, né? O alumínio com alma de aço, ele tem uma cobertura plástica em volta dele, né? E, e quando ela é aqui subterrânea, não tem aqueles cabo PP, tem o cabo PP com 2 polos, né? Aí dependendo tem um com 3 polos. O que que é o cabo PP? O cabo em si, cada polo dele é protegido, ou seja, aqui na ponta do meu dedo seria o cobre, o cobre desprotegido. Aqui é a proteção plástica e aqui a minha mão aqui, o punho, é outra proteção aqui. Nesse cabo subterrâneo, eu tenho a proteção individual de cada cabo, né? No caso aqui que vocês estão vendo aqui na tela, né? É uma rede, seria uma rede trifásica, né? Subterrânea. Então você tem a proteção em volta desse, de cada um, fase A, B e C, e você tem uma proteção em volta dos três. Eles estão em um único tronco, só que com os três aqui, na hora que chega lá nas muflas, né? Eles se separam. Aí, geralmente, quando é subterrâneo, é uma rede, né? É uma rede tipo C, né? C de compacta. Aí, para não confundir com a rede que o pessoal chama a rede N, né? A rede meio beco, a M, né? A beco total, chama ela de convencional também, porque ela foi a primeira rede. Aí, para não confundir esse C, é C de quê, professor? É C de convencional ou C de rede compacta? Quando eu falo rede compacta, o cabo é protegido. Quando eu falo de rede convencional, o cabo ele é nu, ou seja, ele não tem a proteção plástica. É para não confundir, eles colocam esse E aqui, que é uma rede especial, né? É uma rede compacta especial do tipo 3, o encabeçamento inicial e aqui no final dela o encabeçamento final. Ah, professor, entendi. Beleza, professor. Então, você vai falar o tipo de poste, né? É um poste seção circular, né? Ele é de concreto armado, então provavelmente ele vai ser para instalar, né? Já que a primeira tarefa é implantar o poste, né? Então, né, você vai o quê? Primeiro, o que que você vai fazer? Você vai cavar a valeta. Eu vou até pegar uma tarefa aqui, rapidão, pessoal. Deixa eu só achar ela aqui. Eu achei extremamente interessante aqui da gente observar aqui. Só um minutinho. Deixa eu só encontrar aqui. Eu tenho algumas POPs, né, que para vocês terem uma ideia desses pilares aí, né, da tarefa.
E eu posso até disponibilizar aí para vocês terem ele por base aí. Eu vou pedir para colocar no material aí. Só um minuto, pessoal. Ela está tentando sabotar o funcional dele para ele Achei aqui, deixa eu ver se é. É isso mesmo. Eu vou até procurar aqui o específico. Instalar aterramento. Só achar aqui o específico. Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, pessoal. Eu vou pegar. Ah, eu acho extremamente importante a gente ver isso aqui, ó, antes mesmo da gente falar aqui, ó. Toda concessionária de energia, né? É, é lógico que o logo aqui estaria o da Celg, mas é basicamente o mesmo documento. Toda concessionária de energia, né? E aí, quando vocês vão trabalhar, né, como eletricista de distribuição, né? Vocês vão seguir esse regulamento aqui, que é lá do pessoal do Departamento de Segurança do Trabalho, né? Então, toda concessionária de energia existe esse documento. Ele pode não ser igualzinho do jeito que está aqui, mas ele tem esses princípios aqui, ó. Regulamento, segurança e medicina do trabalho para empresas contratadas ou execução de obras particulares. Provavelmente nas vezes anteriores, o professor Ângelo, ele deve ter citado que antigamente, lá em 1900 e Guaraná de Rolha, o pessoal, a concessionária é que assumia todos os trabalhos. Então, esse regulamento só servia para a concessionária local. No caso, hoje, aqui, né, Goiânia, é Enel, né? Então, esse manual só servia para quem trabalhava especificamente para a empresa. Hoje em dia, né, já tem muito tempo em que os serviços, né, serviço de ligar um cliente novo, fazer um corte, fazer uma religação, é, implantar uma infraestrutura de rede, no caso, um poste, tracionar cabos, né, também é uma tarefa de implantar, fiscalizar os chamados os caça-gatos, né? Existem empresas aqui em Goiânia, né? Obviamente, né? Aí na região de vocês, especializada só em caçar o chamado gato, né? O miau, o bichano aí. Ah, professor, então todos esses serviços eram executados pela concessionária. Hoje em dia, o que que acontece? Acontece uma licitação, ou seja, um pregão eletrônico. Aí nesse pregão eletrônico, a empresa, por exemplo, vou criar uma agora aqui para essa aula, né? A Pableiras Engenharia. A Pableiras Engenharia é uma empresa especializada em serviços de manutenção, construção de redes de energia. Ou seja, aí eu pego, né, eu ou alguém que eu contratei, participa do pregão eletrônico, aí vamos supor que eu ganhei esse pregão eletrônico. Então, por um período, vamos supor 1 ano, 2 anos, eu vou ficar elegível a uma região, a região daquele contrato. Aí vamos supor que eu peguei, sei lá, Taguatinga, Planaltina,
Por exemplo, essas duas regiões, Taguatinga e Planaltina. Então, nessas duas regiões, qualquer obra de construção, manutenção, ligação, né, religação, quando acontecer, sei lá, uma queda de energia, para quem que eles vão ligar? Eles vão ligar para a concessionária local. Só que esse pedido, ele vai o quê? Para a terceirizada que ganhou aquela licitação. No caso, a empresa que eu criei agora, a Pableiras Engenharia, essa empresa fictícia. Ah, professor, entendi. Agora o meu chakra está começando a melhorar aqui. Então, esse regulamento, ele serve, por isso que está falando, ó, empresas contratadas, né? No caso, né, a concessionária não vai se contratar, né? Então, empresas contratadas ou execução de obras particulares, ou seja, às vezes obras dentro do pátio da própria empresa ou de infraestruturas, por exemplo, o local de trabalho do eletricista de distribuição, né, não é um local convencional, igual a pessoa que trabalha em um supermercado, um escritório. Ela tem o quê? Um ambiente ali interno, aquele local ali é o local de trabalho. Já o do eletricista de redistribuição, o local de trabalho são as ruas. É o CEP, né, o Sistema Elétrico de Potência, naquela região, né, igual eu falei, né, na Taguatinga, por exemplo, que eu ganhei a licitação, e Planaltina. Ah, beleza. Então, aqui são os responsáveis lá no Departamento de Segurança do Trabalho, né? Esse documento aqui é antigo, ele houve algumas alterações aqui. Então, em suma aqui, ó, a finalidade, ó, condições mínimas de segurança, né, do trabalho aqui, ó, que deverão fazer parte dos contratos celebrados. Hoje é Enel, né? E as empresas contratadas. Quem, no caso, que eu citei aqui, que eu criei, a Pableiras Engenharia, né? Olha, construção de obras cíveis, né? Por exemplo, você construir uma subestação abrigada, você tem que construir o quê? Uma casinha, né? Um invólucro ali. E esse invólucro, você vai colocar um transformador, você tem as muflas, né? Que a energia vem da rede aérea, por exemplo, ou da rede subterrânea, passa por essa mufla e vai para as chaves, né? Chaves seccionadoras dentro dessa subestação abrigada. Às vezes é uma subestação ao tempo. Então, essas obras cíveis, né? A parte civil, né? De construção da edificação em si, né? Essas normas, elas tratam disso, né? Por exemplo, existem distâncias características, deixa eu ver se eu acho que o... Um minutinho, pessoal. De NUA. Vamos pegar aqui a 06 aqui. Ok, essa aqui tá bom. Essa daqui é uma subestação, é o que seria a ET, né? A estação transformadora ou uma subestação. Essa subestação, ela pode estar tanto aqui, ó, na rede. Deixa eu mudar aqui a posição para vocês enxergarem simultaneamente aqui. Então, essa estação transformadora ou a subestação, ó, geralmente na legenda do projeto, esse desenho aqui é essa subestação, né? Então, essa subestação aqui é chamada de subestação ao tempo. O que que é isso? Ela fica aqui, né, como se diz, no relento, né, no tempo e na rede de distribuição urbana. E ela é aplicada em dois casos. No caso em que ela fica aqui na malha de distribuição, ou seja, a finalidade dela é pegar a energia que está aqui, ó, no primário, né, o chamado 3.8, transformar, né, o monofásico chamado 220 e alimentar os consumidores aí, né, os consumidores classificados como B, né, os de baixa tensão aí.
Então, essa é a tarefa de uma estação transformadora na malha de distribuição urbana, que por sua vez, aí vamos supor, esse cliente aqui, ó, do lote 15, sei lá, é um supermercado. Então, esse cliente aqui, ele vai ter, a carga dele é muito alta, ele é um consumidor acima do categoria T3. T de quê, prof? O que que é esse T aí? T de trifásico, 3 é o nível de potência que ele está enquadrado aí, ó. Vou até aproveitar o gancho aí, ó. Só um minuto, pessoal. 04, onde está você? Deixa eu ver, às vezes até está aberto aqui. Não, não está aqui. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só achar ele aqui rapidamente. Só, só um rato, ou um momento, né? E colocar tudo na mesma pasta, né? Que aí fica mais fácil a gente acessar aqui. Normas. Achei. E ó, vou pegar a última versão da 04 aqui. Por isso que eu abri o zoom dela, tava imenso aqui. Só um minutinho. Então aqui, ó, a gente tem a subestação aqui. Deixa eu colocar o AutoCAD aqui novamente de volta aqui, ó. Então aqui, ó, o cliente, eu tenho que ir lá para a tabela 1. Diminuir mais aqui que tá difícil a gente enxergar. Aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, vou até deixar ela bem grande aqui na tela aqui pra gente. Então, isso aqui são as cargas alocadas para cada tipo de cliente. Quanto menor a carga, né, menos fase eu preciso utilizar. Ou seja, a carga aqui baixa, que esse M1 aqui, ó, por exemplo, o chuveiro único que existia antigamente era o de 4.400, ou seja, só o chuveiro, esse modelo que só tinha essa potência, já era quase que inteiramente a carga alocada para o M1, M de monofásico, essa categoria que é até 5.000 watts. Então, aqui, ó, se esse cliente extrapola o T5, ó, acima de 75 kVA, né? Relembrando aí, se eu não me engano, lá em fundamentos, eu acho que vocês já viram fundamentos de eletricidade, né? Eu acredito que deva ser uma das primeiras matérias aí. Então, o professor deve ter falado aí de potência ativa, potência reativa, correção de fator de potência, né? Então, essa daqui é a potência aparente, né? É a potência que é considerada também as perdas pelos efeitos indutivos na rede elétrica aqui. Então, tanto se a unidade de medida tiver watts ou tiver o volt ou ampere junto, eu estou falando de potência, estou falando de carga elétrica, né, de potência mecânica, ou potência elétrica, desculpa. Então, quando o consumidor extrapola essa potência de 75 kVA, as redes que estão aqui na malha urbana, né, ou seja, os transformadores que servem essa malha aqui, eles já não suportam. Ou seja, o lote 15 aqui, que eu falei que é um grande estabelecimento, ele extrapolou a categoria T5. Diminuindo aqui para a gente. Ele extrapolou essa categoria aqui. Então, eu vou precisar o quê? De uma subestação semelhante, na melhor das hipóteses, ela vai ser igual a essa daqui. A diferença é que em vez dela estar aqui
na calçada, aqui em algum poste desses na rua, ela vai estar o quê? Aqui dentro do cliente. Deixa eu pegar aqui um... Ah, pessoal, entendi. Então ele vai estar aqui, ó, o cliente. Eu vou ter uma medição de energia aqui. Deixa eu mover aqui que aí eu consigo pegar a ferramenta aqui. Aí eu vou ter uma medição, geralmente a vista aérea ela é um quadrado aqui, né? Uma medição de energia e você vai fazer o quê? Ligar um ramal, né? Seja ele aéreo, seja ele subterrâneo, aí dependendo da estratégia que o projetista utilizar, né? Essa medição, aí obviamente eu vou ter o quê? Um transformador aqui só para servir esse cliente. Daí a gente vai observar uma outra norma. Ah, professor, é norma demais, é. Mas calma que a gente vai numa sequência lógica aqui, né? Até vocês... Ó, se a A4 é fornecimento de energia em tensão secundária, traduzindo em baixa tensão, a 0,5 é em tensão o quê? Primária, ou seja, média tensão. Aí eu tenho uma tabela semelhante a essa 4 que eu mostrei. Aqui, ó, tabela 1 também, deixa eu ver. Transformadores trifásicos. Aí eu extrapolei, né? Extrapolei o 75 kVA, né? Que é a potência aparente aqui. Então, o que que o projetista vai olhar aqui? Dentro desses transformadores, isso aqui, ó, era antigamente, ó, esse de 30, esse de 45, nem na rua, é muito raro você ver aqui na rua eles instalados. Geralmente você vê de 75 para cima. Então, esses aqui são os padrões. Toda concessionária de energia, independente de qual ela seja, ela tem uma tabela dessa e ela tem e nessa tabela ela mostra os padrões normais. A gente tem o de 75, o transformador de 112,5, o de 150, 225, 300, 500. Professor, eu preciso de um maior. Ou você utiliza sei lá, vamos supor que eu precise de 600. Você pode utilizar uma subestação abrigada com 2 de 300, nada impede. Você pode utilizar também um de 600. Uai, professor, mas você disse que o padrão é esse? É, o padrão, por exemplo, você vai numa loja aí, numa Eletrotransol da vida, né, numa Eletroenergia, você consegue encontrar até esse padrão aqui já de pronta entrega, né, para utilizar nesse cliente aqui, ó. Lembra, lote 5, lote 15 aqui, ó. Agora, se eu precisar de um diferente desse padrão aqui, né, do de 75 até o de 500, eu vou precisar o quê? Mandar fazer, o pessoal vai projetar um e aí vai te fornecer. E, professor, esse negócio aí parece que vai ficar caro, com certeza. Aí é por isso que o pessoal utiliza igual aqui, ó. Eu estou prevendo uma subestação, uma estação transformadora, né? Igual o que está escrito aí na atividade de vocês, né? Eu estou prevendo uma singela, eles chamam de singela aqui, né? Um único poste com um único transformador, mas às vezes pode ser com vários transformadores, às vezes ele não vai estar em poste, ele vai estar numa cabine. Então, ó, por exemplo, a Jaime Câmara ela tem 3 de 500 numa subestação abrigada aí. Aí, uai, professor, mas eu achei interessante que tem 75 aqui nessa de média tensão aí, né? É o secundário, o primário, né? E tem também 75 para baixa tensão. É, realmente. É porque é o seguinte, o planejamento, o pessoal lá do o Centro de Operação e Distribuição tem uma divisão de planejamento, ou seja, ela depende assim, de alguns dados estatísticos, por exemplo,
a certeza que a gente tem é que essa malha de distribuição urbana ela vai aumentar, ou seja, vão haver mais loteamentos, consequentemente, com mais loteamentos, mais pessoas vão construir mais casas, mais estabelecimentos comerciais, mais indústrias, ou seja, e essa curva, ela tende para o crescimento. Então, se ela tende para o crescimento, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ampliar a malha de distribuição urbana. E antigamente teve uma época que existia só até o consumidor T3. Acima desse T3, e era essa mesma carga aqui, ó, de 46, eu já tinha que fazer uma liberação, pedir uma liberação de carga e instalar um transformador para esse cliente. Só que esse número, né, ele foi mudando, a rede, essa infraestrutura, ela foi aumentando. Então, essa alocação de carga, ela foi melhorando. Por quê? Porque eu fui implantando mais postes aqui. Existe até um código, eles chamam, não sei se vocês já viram lá no poste, deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui se eu tenho uma foto aqui, mais ou menos assim. Eu vou aproveitar isso daqui, ó. Não sei se vocês já viram lá no. Já viram que eles colocam assim parece uma placa de carro que tem, principalmente quando você tem chaves fusíveis, quando você tem conjunto de chave e faca, quando você tem transformadores, quando você tem um transformador que ele fica aqui, né, na malha urbana e que ele atende a todos os consumidores, eu chamo, tem um código lá, geralmente é assim, ó. Você vai ter um número sequencial, sei lá, 2, 3, 4, 5. Esse é a identificação dessa rede aqui. E você vai ter um código aqui, no caso Goiânia é GN. Se fosse Aparecida de Goiânia é AP. Ah, entendi, professor. E aí, depois você tem a identificação aqui, lá no programa, existe um programa que com esse número você sabe se tem um transformador, se tem uma chave fusível, se tem uma chave faca, se essa chave faca é normalmente aberta, se ela é normalmente fechada. E aí, por exemplo, Goiânia, né, você vai ter GN, se não me falha a memória, 21 é quando eu tenho um transformador aqui na rua, né, na malha de distribuição urbana. Agora, se ele tiver GN11, aí obviamente ele vai estar aqui dentro do lote 15, né, para esse consumidor aqui, né? Aí o GN11 quer dizer que essa unidade consumidora, ela tem um transformador e ele é o quê? Ele é do cliente. Já o 21, ele é o quê? Da concessionária de energia local. Ah, e se eu não me engano, aí tem vários outros códigos, né? Tem para religador de energia. Se não me falha a memória, é 24, ou é 24, acho que 16. Chave fusível, né? Chave fusível, se eu não me engano, é 12. Chave faca é 13. Por aí vai. Existem, né, vários códigos que aí o pessoal, geralmente o eletricista de distribuição, ele já sabe. Ah, o fulano, aí ele, né, tá lá no raio, você tá de QAP aí, ó, abre uma 12 para mim. Não é abrir uma 12, né, uma, uma 12, uma pistola para você, não. É abrir uma chave fusível. Ou abre uma 12 lá para mim. Abre uma 13. Essa é o jargão que o pessoal utiliza. Ah, então, à medida que essa malha de distribuição ela vai aumentando aqui, esses consumidores da baixa também vão aumentando. Por quê? Eu vou colocando mais transformadores. Por quê? Porque eu aumentei a malha urbana, eu aumentei a quantidade de consumidores
Então, a concessionária de energia, ela precisa o quê? Alimentar mais consumidores. Então, essa alocação de carga aqui, que eu vou conseguir sustentar sem precisar de um transformador específico para esse cliente, é maior. Aí, no caso, ó, você tem a de 75, ó, quando esse transformador de 75, ele é para esse cliente aqui, se vocês observarem que o disjuntor é de 125 amperes. Agora, quando eu utilizo a própria rede, ele tem a carga de 75, porém ele não tem um transformador, eu vou utilizar também, ó, tá vendo? Ó, é o mesmo disjuntor de 125. Olha a diferença aqui, ó. Se for um ramal aéreo, quando ele tem esse tracinho aqui, é porque ele é o mesmo do de cima aqui, ó. 35 milímetros. Esse aqui, ó, o famoso XLPE, né? É o 06 a 1kV que eles chamam. Se for a entrada, né, essa daqui, a subterrânea aqui, ó, o PVC 70, é um de 35 também. Se for esse aqui, o XLPE aqui, pode ser um de 25. Vamos pegar os maiores aqui, o de 35, né? Com um disjuntor de 125 aqui, ó. Já é o mesmo disjuntor, porém eu tenho o quê? Um cabeamento, ó, com uma bitola muito maior, ó. Tá vendo, ó? O pé de boi, ou seja, o mais fraco aqui, ó. O cabo que suporta menos é um de 70 milímetros por fase. E aqui, ó, isso quando eu tenho um transformador. Agora, quando eu não tenho um transformador nessa unidade consumidora, eu posso utilizar apenas o de 35 milímetros. E aí existem várias configurações. Nesse caso aqui, só tem duas, né? Tem a com o cabo inferior, né? O PVC 70, que aí seria os 70 milímetros, ou o XLPE, que é o melhorzinho, de 50. Se você só observar aqui, ó, um transformador de 150 aqui, ó, com disjuntor de 250 amperes, eu tenho várias configurações aqui, ó. Eu tenho, no caso, 4. Um cabo por fase de 185, ou eu posso utilizar, se for o PVC 70, ou eu posso utilizar 2 de 70 por fase, ou seja, 2 para fase A, 2 para fase B e 2 para fase C, ou seja, eu vou usar 6 aqui, ó. Do mesmo jeito aqui, ó, o melhorzinho, ó, eu posso usar um de 150 ou eu posso utilizar 2 por fase de 50. Aí, no caso, né, quando a cordoária de aterramento neutro, existe um cálculo baseado na NBR 5410, que o neutro e a cordoária de aterramento eu posso diminuir, né? Mas isso é como se diz, é um assunto para outra teleaula aí. Então, pessoal, voltando aqui para a gente finalizar essa web de hoje aí. Pegar aqui e instalar. Vamos pegar um genérico aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Estão vendo? Aqui é semelhante aqui, ó. Estão vendo os pilares aqui? Esse a competência é, por exemplo, aqui a gente só tá vendo 2 aqui, né? E aí o terceiro aqui é quantas pessoas que vão levar, quantas horas. Aí, geralmente, esse aqui de quantas pessoas é equipe. Se for uma equipe leve, geralmente a equipe leve são 3 eletricistas. É uma equipe de linha morta, ou seja, é o eletricista de distribuição. Aí tem a equipe de linha viva, dependendo. Aí tem a equipe leve, 3, equipe pesada, se não me engano, é de 5 até 7, dependendo da tarefa que você vai fazer. Mas basicamente é o que você vai fazer, ó, inspecionar, analisar. Então, aqui, ó, esses passos aqui, ó, para você plantar o poste, você tem que fazer um exercício de visualização. O que é a visualização?
Deixa eu mover aqui. Por exemplo, vou implantar um poste aqui, ó. Relembrando os elementos aí, não sei se eu já comentei com vocês aí, ou o Ângelo, né? Os elementos de projeto aí, você tem a identificação do poste, você tem o tamanho, né? Aí, obviamente, lá vai estar, por exemplo, o veículo, né? O veículo é a picape ou um caminhão. Geralmente, para implantar um poste, você vai utilizar um guindalto hidráulico, né? Então, o tamanho, a carga que ele suporta, mas a carga que ele suporta vai estar lá no projeto, né? Então, vão vir lá nas carretas, né, nos caminhões aí, geralmente já vem no guindalto, né? Coloca uns 3, 4 postes, né, dependendo aí da quantidade da carga que aquele caminhão suporta, né? A configuração, geralmente no projeto vai estar, mas como você vai só implantar o poste, né? Então, basicamente, você tem que se preocupar aqui com o tamanho, a carga que ele suporta e a identificação dele, que ela já vai estar gravada no próprio poste. Ela vai estar na vertical, né, de cima para baixo, é a numeração. No papel, você vai ler ela assim, da esquerda para a direita. Lá no poste, ela vai estar o quê? Nessa posição aqui, de cima para baixo, ó. Vamos supor que aqui estaria 1, 2, 3, 4. Então estaria 1, 2, 3, 4, de cima para baixo aqui. Então, ó, igual aqui, ó, eu peguei essa tarefa aleatória aqui, né? Instalar, né, um estaiamento, né, uma ancoragem, né, que o pessoal chama, é a cruzeta aqui. Então, você vai inspecionar, você vai analisar. Aí aqui, quando eu falo de visualizar aqui a tarefa, né? O que que eu vou fazer primeiro? Geralmente o pessoal no projeto lá, eles colocam piquetes. O que que é o piquete? É a marcação, coloca uma estaca aqui, ó, onde vai ficar o poste 1, onde que vai ficar o poste 2, o poste 3. Então você vai verificar a marcação na etapa 1 aqui, a marcação lá no projeto, né? Geralmente o pessoal da topografia que faz isso aí, você vai marcar aquele piquete, aí por isso que o GPS lá é importante, né? Você marcar que aí vai ter as coordenadas x, y, né? Nesse piquete. Aí nesse piquete, feito esse piquete aqui, essa pontuação aqui, é que você vai começar o quê? Você vai escavar. Aí quais os riscos, né, de você marcar esse local errado aqui? Eu não observar lá os dados no GPS de maneira correta, né? Eu não fazer o posicionamento correto no local, né? Eu marcar esse piquete num local totalmente, né, como se diz, errado e aleatório, em vez de eu marcar ele aqui, porque aqui está no projeto, aqui está no vazio, né, fica difícil. Aí vamos supor que a marcação dele está aqui, ó. Eu marquei um piquete aqui, ó. Eu marco um aqui, outro aqui, né, e outro. Aí eu olho lá nas coordenadas lá do projeto, não, eu marco ele bem aqui, ó, bem na esquina. Olha a distância aqui, ó. Se eu for marcar ele bem aqui na esquina, geralmente eu utilizaria, às vezes, umas redes, eu entraria com uma rede tipo 4 aqui, né? Eu teria um encabeçamento desse lado e outro desse lado aqui, em 90 graus. E aqui eu posso colocar uma rede tipo 1, porque ele não está aqui numa esquina aqui, não está fazendo uma curva. Às vezes, numa curva, eu tenho que colocar dois assim, ó, para fazer aqui a curva. Às vezes o pessoal ou coloca aqui em 90 graus, ou então coloca dois postes aqui, aí faz o quê? Se essa rede, né, ela transpassar para cá, ela termina como uma 3 aqui, ela pode iniciar como um encabeçamento inicial, uma tipo 2, que aí eles fazem, eles chama um laço tipo 8, quer ver, ó, para não ficar assim no vazio aqui.
Deixa eu ver, 0,6. Estamos com a... Vou pegar um tipo 2 aqui. Ah, não, ele tá lá mais pra cima, tipo 2. Só um minuto, pessoal. Esse material aí eu posso encontrar ele aonde, professor? Para depois dar uma lida abaixo. Esse aqui das normas é da própria concessionária, mas se quiser eu posso deixar o link aí para vocês, né? O link da concessionária aí local, né? Da Enel. Aqui, ó. Existe um encabeçamento que ele é assim, ó. Esquece essa outra ligação aqui, ó. Ele é assim, ó. É tipo 8, é um laço tipo 8 aqui. Porque um fim de rede, naturalmente, aí você pensa assim, um fim de rede é uma rede tipo 3, ou se são dois fins de rede, é uma rede tipo 4. Mas eu também, há a prerrogativa de eu finalizar ela com uma tipo 2. Eu acabar esquecendo esses outros cabos aqui, ó, eu chegar aqui no final dessa rede aqui, ó, aí eu faço esse laço em 8. Ele parece um 8 mesmo, assim, ó. Você coloca o cabo aqui, ó. Você faz ele um laço maior, aí você gira o cabo, o de alumínio com a alma de aço, aí fica duas cabeças. Essas duas cabeças você coloca aqui nos dois isoladores. E aí, se a rede não tiver um tracionamento, um tracionamento, se não for muito extensa, dá para eu fazer isso. E antigamente eu achava que isso era um gato, que alguma coisa que os eletricistas tinham inventado, mas depois eu vi na norma, né, que realmente existe isso, né? Então, é importante, qual que é igual eu falei aqui, qual que é o risco, né? Eu colocar esse posicionamento, esse piquete no local errado. Como que eu vou minimizar esse risco? Observando no projeto, observando a marcação lá do GPS, né, quando o pessoal marca aí. Então, você vê o piquete, o próximo passo é você fazer a escavação. Às vezes o pessoal faz com a cavadeira, né, a maneira clássica. Às vezes você vai colocar o que? O guindalto aqui de lado aqui, ó. Estaciona o guindalto aqui do lado aqui, marca onde que é. Aí o guindalto ele tem uma ponteira que tem um trado, né? Aí esse trado, muitas empresas elas compram o guindalto que ele tem essa ponta intercambiável. Aí você pode colocar um cesto acoplado, por exemplo, para você fazer algumas tarefas de poda, né? De poda de árvores aí. E aí, uma das ferramentas que você põe na ponteira, você põe esse trado aí. Às vezes a empresa ela presta serviço de plantar poste, às vezes também ela presta serviço de fazer postos artesianos, né? Com esse trado dá para fazer isso também, né? Então, você planta o poste aqui, né? Faz o buraco ou com a cavadeira, ou então com o guindalto hidráulico aqui, né? Qual que é o risco, né? Você movimentar hoje em dia o guindalto, antigamente o operador ele tinha que ficar exclusivamente aqui do lado do caminhão. Então, se você não observar, você colocar o caminhão estacionado muito longe aqui, ó, da onde você vai instalar, você pode adernar ele. Então, o ideal é você instalar, você colocar o caminhão aqui, né, as patolas dele, aí na hora que você vai retirar as patolas aqui para ele ficar estabilizado, né, fazer a estabilização dele, você coloca ele mais próximo do ponto onde você vai furar esse buraco, né, e aí o pessoal antigamente ele fazia a operação aqui no caminhão. Hoje em dia você fica à distância, você tem um controle remoto, esse controle remoto vai fazer essa operação, né? Então o risco é isso, você operar de maneira errada, em não conformidade com a norma. Como que você vai minimizar esse risco, né? Você vai o quê? Observar as normas, né? Então, pessoal, é basicamente isso. Você marca, faz a marcação, você faz a furação aqui, né, do local onde foi marcadas as coordenadas x e y, furação. Depois você vai fazer a movimentação desse poste, né, para colocar aqui na valeta aqui.
Antes disso, ó, já estava esquecendo, tem a sinalização do local aqui, ó. Você tem que sinalizar em volta aqui, né? Para ter o espaço controlado aqui. Obviamente, o COD, né? O Centro de Operação e Distribuição, ele já vai estar notificado sobre isso. Essas considerações, né? O que você vai fazer um resumo, né? Dos passos que você fez aqui, né? Em conclusões, você vai falar se houve necessidade. É porque tem uns formulários, esse formulário aqui ele está muito genérico aqui. Existem uns formulários aqui que eles cobrem mais alternativas, por exemplo, se a equipe estava utilizando o EPI, se o EPI, aí tem uns quadradinhos para você fazer a marcação, tanto na folha física quanto lá no tablet, né? Você vai marcando, você vai fazendo um checklist, né, de todos os itens. Então, quem que foi o responsável, né, o eletricista responsável aqui. Quer ver? Eu creio que eu tenho aqui um Isso aí é rapidão. APR, não, professor? Oi? Isso aí é APR, não? Aham, isso, análise preliminar de risco. Já, é, eu creio que seja o segundo passo, né? Você chega primeiro, isola a área Aham. e deixa a APR. Ok, ó, isso aqui tá melhor. Peguei esse exemplo aqui, ó, né? Aí o tipo de veículo, vocês estão vendo que é bem semelhante ao documento que vocês têm, né? Se vocês quiserem até um desse aqui como exemplo, né, para vocês seguir, né? Se é corte, religação, tá aqui falando, ó. Esse aviso de suspensão é o corte mesmo. Esse controle você vai fazer a religação do cliente. Essa aqui é uma SS, a solicitação de serviço, é quando o cliente liga e relata o fato a essa solicitação de serviço do centro, né, de operação da Enel, por exemplo, ele vai para aquela terceirizada que está cuidando daquele local. Então, ó, o descrição do tipo de atividade, né? Que atividade você vai fazer, né? No caso aqui é plantar postes, né? Você vai fazer a furação, a marcação dos piquetes, né? E plantar o poste. Aí, quais os riscos, né? Queda, projeção e impacto, né? De objetos, atropelamento. Aqui ele está melhor ranqueado aqui. Aí, ó, quais são os EPIs que você vai utilizar, né? Aí, quais os equipamentos de sinalização, né, necessários, tudo que for necessário você vai indicar aqui, né? Igual eu falei, antigamente o pessoal usava o formulário, né, impresso, hoje em dia é no tablet ali. E aí tem um sistema lá de gestão que na hora que você faz a APR aí, né, que é esse preenchimento do formulário, ele já vai online, a empresa já fica sabendo que você iniciou o serviço. Aí, quais são os EPCs, né? Equipamento de proteção coletiva. Precisou delimitar a área? Sim, precisou. Necessita assegurar a distância de segurança? Se sim, ok. Aí todos os componentes estão mentalmente, fisicamente bem para o trabalho, ou seja, todos os componentes, quando fala, é equipe, né? Às vezes o cidadão ele gosta de conversar demais, aí chega, o cara está muito calado, né? É papel do chefe de equipe observar essas coisas. Anotar os riscos que não se enquadram na descrição acima. Às vezes você chegou lá e você viu o predador lá em cima. Não, professor, não acredito. No final da aula você está falando um negócio desse. Você viu lá o predador e aquelas mira laser lá em cima. Não é uma coisa anômala ao que você vê. Você não vai ver uma pessoa, um monstro, um bicho lá pendurado lá no poste. Se você viu qualquer coisa estranha, você vai anotar esse risco aí. Não, tem um cara estranho lá com uma K-47 ali. Não, não vou mexer com isso, não. Anota aqui e você pega descendo, vai de volta. Aí todo mundo, ou seja, todos entenderam os requisitos de segurança? Se sim, continua. Se não, você vai dar o quê? Uma nova orientação para esse cidadão, né? Até ele entender. Ou
né? Se ele não entendeu, você vai ter que, alguém ó, vai ter que cobrir o plantão desse cidadão aí. Ó, e se não fizer, ó, se não entendeu, fazer uma nova orientação. A matrícula geralmente era um número fictício que o pessoal criava. Hoje em dia, para todas as concessionárias, pelo que eu fiquei sabendo, é o CPF. O CPF é que hoje em dia é o seu número de matrícula. Aí o nome, a assinatura, né? Aí, houve reavaliação dessa atividade planejada, ou seja, você precisou reavaliar essa atividade de furação de pontos aí para você implantar os postes? Se sim, você vai colocar aqui, né, a data, o início, o término aqui da atividade e o responsável. Geralmente é o chefe lá de equipe, né, que seria o responsável ali por aquela tarefa ali, aquele procedimento que você vai estar fazendo em loco lá. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou aqui encerrando aqui, porque já até extrapolou do horário aqui, mas eu achei interessante a gente estender mais aqui. Mas eu vou estar disponível aí. E detalhe, né, se eu não aparecer na próxima web aula, é porque o horário se manteve. Mas não se preocupem, a monitora ela vai avisar vocês se o horário mudou ou se ele vai continuar esse mesmo, tá ok? E eu fico disponível aí para quem. Eu vou dar uma olhada aí, eu não sei de cabeça aqui se as atividades estão, se elas estão se o prazo, né, de entrega ele já extrapolou ou não, se ainda está dentro do prazo. Se não tiver, eu vou olhar sobre essas questões, tá ok? Beleza, professor?